Olá, meu nome é Miguel e eu estou aqui com mais uma célula virtual aqui e eu gostaria de compartilhar uma palavra para deixar com vocês que está no Salmo 51. Esse Salmo 51, para quem sabe, ele foi escrito por Davi depois que ele havia cometido pecado com Betsabe. Ele cometeu adultério, mandou matar seu marido, fez um monte de coisas. E o profeta chegou para ele e revelou a respeito do pecado dele, ele se quebrantou. E aí no Salmo 51, versículo 10, ele diz assim, ele fala, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Aqui, irmãos, eu acho super incrível nesse salmo, porque como eu estava comentando com o irmão aqui na célula, é que muitas vezes a gente lê o Salmo e o Salmo ele tem o poder de revelar aquilo que a gente está no nosso coração, mas a gente muitas vezes não sabe como falar. E às vezes a gente lê e a gente olha assim, nossa, mas que coisa incrível, eu queria isso, eu queria ser assim, Deus, essa é a minha oração. E eu queria chamar a atenção aqui no sentido de que às vezes a gente se depara com coisas na nossa vida, pecados, situações que a gente fica tão envergonhado assim diante de Deus, tantas coisas que a gente às vezes não sabe nem como chegar a Deus. Mas é bom quando você tem a palavra de Deus, tem um salmo, e você olha aqui, ó. Primeira coisa que ele fala assim, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então uma oração se fazer a Deus, Senhor, só Deus, só o Senhor para criar dentro de mim um coração puro. Porque se não for o Senhor, como que eu posso fazer? Daí ele continua aqui e fala assim, renova dentro de mim um espírito inabalável. E você orar dentro e dizer, Senhor, não importa as situações que aconteçam, as dificuldades que eu possa vir enfrentar, mas coloque em mim um espírito inabalável, um espírito que ele não se abala diante das situações que a gente vive nesse mundo. Porque a palavra de Deus fala que esse mundo ele jaz no maligno. É o que Jesus nos ensina. O mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, a gente vai se deparar com um monte de situações que vão querer abalar o nosso espírito. E isso a gente coloca para Deus e fala assim, Senhor, sustenta-me. O espírito inabalável, que ele não se abala realmente nessa situação. E aí ele continua, não me repulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Eu não sei, irmãos, onde é que você está, em que lugar do mundo, no Brasil, aqui na Inglaterra, não sei, mas uma coisa eu sei. Você pode estar procurando ter o sucesso que você quiser na sua vida. A profissão, ou aquela namorada que você sempre sonhou, o casamento, mas é uma coisa eu sei. Se a presença de Deus não estiver com você, nada vale. Então é uma coisa orar para que o Espírito de Deus possa sempre estar conosco. Porque lembrando de Moisés, que quando Moisés ele foi para conquistar a terra e Deus estava indignado com o povo, falou assim, Moisés, vai, eu vou te abençoar, mas a minha presença não vai contigo. Moisés falou assim, ó, que adianta conquistar a terra, ter essa tua presença estiver comigo? Então, qualquer coisa que a gente possa querer da nossa vida, como o salmista aqui, ele ficou preocupado. Ele não estava preocupado com a reputação dele, o que ia acontecer, ele estava preocupado realmente que o Espírito de Deus pudesse sair da vida dele, a presença do Senhor pudesse sair. Irmãos, eu oro a Deus e peço para que de manhã eu possa ter a presença de Deus, à tarde, na hora do almoço, em qualquer hora e tal, eu tenho a presença de Deus. Quando eu vá ao culto à igreja, a presença de Deus esteja comigo. Quando eu vá trabalhar, a presença de Deus esteja comigo. Onde eu quer que eu for, a presença de Deus possa estar comigo. Então isso é uma oração. Senhor, tem misericórdia, não repulse de mim a tua presença, Senhor. Sustenta-me com o Espírito. Olha, ele continua aqui, ó. Restitui-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário.
Infelizmente, a gente vê muitas pessoas que já aceitaram Jesus, já têm consciência do que Jesus fez na cruz por ela, só que elas não têm mais a alegria da salvação. Perderam o primeiro amor, estão preocupados com os filhos que estão na droga, estão preocupados com a dívida que não consegue pagar, estão preocupados com o aluguel, estão preocupados com isso, estão preocupados com aquilo, e não tem mais a alegria da salvação. Então, é uma oração da minha Deus e tal, para que a gente possa ter sempre entre nós a alegria da salvação. Eu estava até comentando com o irmão aqui na sala, que outro dia encontramos aqui duas garotas e um rapaz, e as duas eram crentes, mas você via assim nela um sorriso, uma alegria, algo contagiante, porque existia nela consciência daquilo que Deus tinha feito na cruz por ela, e da salvação, do preço que Jesus pagou. Nós estávamos destinados ao inferno. E Deus nos salvou. Isso é uma coisa, uma alegria, uma coisa que não tem explicação. Então que a gente possa realmente ter isso dentro de nós, a gente não perder o primeiro amor. Porque é isso que, como o salmista diz, que vai o quê? Que com isso ele vai poder ensinar os transgressores seus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Muitas vezes a gente está se deparando com pessoas ao nosso lado, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos filhos, e eles não estão se convertendo ao Senhor, não estão realmente absorvendo aquilo que Deus fez por causa da nossa culpa. A gente não tem mais a alegria da salvação. A gente está preocupado com um monte de coisa. A gente está preocupado com nossas dívidas, com nossas contas, a gente quer mudar o mundo, só que a gente mesmo não é mudado dentro de nós mesmos. Então, a gente tem que ter a alegria da salvação. A gente tem que ter a consciência de que aquilo que Jesus fez é uma coisa tão preciosa que ele mesmo fala que quando você encontra o reino de Deus, você vende tudo que você tem, é como se fosse uma pérola. A pérola tão valiosa, você vende tudo que você tem e você vai lá e compra aquela pérola, porque você não quer mais nada, só aquilo lá para você tá bom, vale tudo aquilo que você tem. Então essa é a minha mensagem de hoje, para que a gente possa realmente se chegar a Deus através dos salmos, através da palavra, e para que a gente possa ter essas características que Davi, tão inspirado pelo Espírito Santo, depois de cometer um pecado tão terrível, que é o adultério e que é o assassinato, ele veio com a palavra dessa, e muitos anos depois, todos sabem que Davi é considerado um homem como o coração de Deus. Então não importa, irmãos, os erros que você está cometendo, o que já aconteceu e tal, orar realmente para que você possa ter o coração como o coração de Deus, consciente que Ele tem o poder de te restaurar, de fazer com que sua vida possa estar realmente dentro do altar. Junto com esse vídeo, logo no começo, eu nem vou estar falando assim da igreja, mas nós vamos estar um letreiro aí com o endereço. Nós estamos reunidos aqui em Londres, na Church, e estamos querendo realmente fazer diferença e trazer uma palavra, alguma coisa que venha edificar a sua vida. Fica com Deus, tenha uma boa semana e até semana que vem.